Bom dia, seu Áureo. Uma alegria tê-lo aqui para essa entrevista sobre um fato tão histórico, importante e relevante para a nossa região do estado do Rio Grande do Sul, e em especial a Bento Gonçalves. Por que Bento Gonçalves? Trata-se de um município com uma produção maior, vitícola, e com isto havia necessidade de um aporte tecnológico. Este aporte veio exatamente com a idealização da Escola de Viticultura e Enologia. Nos idos do fim da década de 1950, então presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, fez este decreto da idealização da escola. Foi algo depois de uma história de agroindustriais ou políticos que reivindicaram esse título de escola para Bento Gonçalves da Uva e do Vinho. Foi um marco preponderante e fundamental. Por quê? Até aí vínhamos com uma produção de uvas, mas a qualidade ela estava de acordo com a realidade em que havia apenas, quiçá, um ou dois técnicos estrangeiros que passavam na região para dar um controle ou uma orientação. Enfim, era mais os industriais, pelo seu conhecimento, que elaboravam o produto. E com isto, quando surgiu então a idealização desta escola, houve a necessidade de fazer um exame para os inscritos, e foi feito aqui no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, porque não havia um outro local. Feito isto, depois, aonde sairia o desenvolvimento do curso? Surgiu de fazer uma parceria com a Estação Experimental de Enologia, e ali se realizou o início das aulas. Se realizaram o início das aulas e que durou até o início do terceiro ano. No início do terceiro ano, o prédio é este atual, que foi construído e tinha já condições de ter salas disponíveis. Então, foi basicamente entre a Estação Experimental e o atual da Oswaldo Aranha, onde que está hoje o atual instituto. Enfim, foi um início em que, a primeiro dia de aula, foi no início de abril, em que foi improvisado, em que o professor falou com nós de pé, não tínhamos as cadeiras, só no segundo dia apareceram as cadeiras, e ali era um professor de outro país, e ele falou 2 horas. E no final, um dos mais adultos de idade pediu: professor, como que ia ser as aulas? As aulas eu já dei. Então, cada um tinha que se copiar à medida em que ele falava. São hábitos, exatamente, de pessoas de orientação de outros países, que essa é a metodologia. E aí tem que anotar com o interesse de cada um. Feito esse preâmbulo, é que nós vamos então para ver como que a escola se desenvolveu através dos tempos. Foram então 3 anos de início, em que foi algo fundamental. Em que sentido? Porque a agroindústria precisava de uma orientação. E essa orientação veio exatamente em um bom tempo. E aí surge para nós um questionamento. O primeiro momento, como é? Então, os desafios, primeiros desafios, entrar na perspectiva, sem experiências, de ver, então, as análises dos vinhos, ver a ordenação dos setores, ver a realidade fitossanitária
de uma agroindústria. Então tudo isso foi um trabalho inicial. Desenvolver uma apresentação lógica dos diversos departamentos de uma cantina. Tudo isto eram reflexões que surgiam para administrar de uma forma tal em que a agroindústria tivesse uma apresentação tal qual como uma tecnologia previa. Dentro desse ângulo, então, haviam depois os controles analíticos, que muitas vezes, às vezes, eram realizados somente em laboratórios em outras áreas da cidade, porque internamente não havia, às vezes, as pessoas para tal finalidade. Em continuação, assim surgiram bastante fatos, inovações de controles em que o setor vinícola desenvolveu simplesmente com inovações do elemento técnico. Aí veio a importância exatamente do elemento atuar com outros cultivares de uvas, embasados de uma viticultura eminentemente do início da colonização, era 95% de Isabel. Hoje nós temos em torno de 32%. Então, houve uma diminuição neste aspecto. Por quê? Através dos interesses, através das orientações dos técnicos, foi orientado para que outras variedades fossem cultivadas no nosso estado e nosso município. Aí a própria empresa onde a gente começou a trabalhar, que é a agroindústria da família Dreher, a gente desenvolveu muito o fomento da variedade Cabernet Franc, e, enfim, foram variedades para a inovação da viticultura rio-grandense e, sobretudo, em nosso município. Sabe-se que naquela época, melhor dizendo, a empresa trabalhava muito com o fomento de uvas brancas, sobretudo da variedade Peverell. Depois surgiram então a Trebbiano, só mais recentemente, ultimamente melhor dizendo, é que surgiu a Chardonnay e outras variedades. Mas o ângulo também a função do enólogo na indústria foi de modificar a preparação dos espumantes. No início era apenas espumantes doces, meios doces. A gente foi para o ângulo da preparação do espumante bruto. Então foi uma inovação interessante e importante para o setor vinícola colocar no mercado desta realidade, que ele veio substancialmente ao correr dos tempos, apresentando uma qualidade em que hoje o espumante ele é um nome e que se tornará como uma cadeia futura, digamos, segunda cadeia, porque a primeira cadeia dos 140 anos foi a cadeia do vinho da Americana Isabel. Agora temos que ter, ampliar, desenvolver, aperfeiçoar, melhorar, sobretudo o aspecto do nome futuro da cadeia do espumante brasileiro, que é onde projetará o país e a nossa região. Porque em condições climatológicas temos e tecnologia também. Então é preciso exatamente hoje competir com as produções dos outros países e sermos o que nós pretendemos divulgar, este conceito, este nome de produto. Foi por questões do mês de outubro de 1958, perdão, 59,
eu estava tirando o curso científico. A minha meta era tirar o curso de odontologia. Mas aí surgiu a notícia desta escola aqui em Bento. E eu, oriundo dos pais em que cultivavam uva e produzia seu vinho caseiro, eu gostava muito deste lado. Principalmente acompanhava quando o pai fazia os vinhos em casa. Eu sempre gostei das coisas práticas e digamos, até técnicas. E, sobretudo, quando falava de uva, me empolgava muito. Porque o pai sempre tinha variedades de uvas muito, digamos, recentes para aquela época, novas. Ele, além da Isabel, ele tinha Peverella, tinha Tribeno, tinha Malvasia, tinha Canaiolo. Tudo inovações que surgiram ainda no início de 1959 e 60. Eu gostava de conhecer variedades de uva. Então eu deixei do científico e pulei para este curso de técnica de viticultura e enologia. Difíceis porque a saúde do pai e da mãe não era das melhores, então isso, particularmente o curso de enologia, veio contribuir no aspecto financeiro. E ali, então, foi importante porque quando falava exatamente do cultivo das uvas, eu me empolgava muito e muitas vezes eu tinha minhas intervenções porque algo de conhecimento a gente tinha, sobretudo porque naquela ocasião tínhamos que iniciar a escola com um menino de 18 anos. Então até lá a gente já tinha pego uma tesoura, podado parreiro, amarrado parreiro, tudo isso já era um hábito que, inclinando para esse tipo de vocação, quem sabe. Foram apenas 15 candidatos, dentre deles nós tínhamos um percentual assim de 13% eram de Veranópolis e 86% de Bento Gonçalves. Então basicamente eram apenas dois de Veranópolis, um deles depois foi para São Paulo e o outro permaneceu aqui em Bento Gonçalves e o grupo de Bento também permaneceu por aqui e dois mais foram para São Paulo. Enfim, no início era tudo um questionamento de horizontes, de como saber buscar um trabalho, digamos até o próprio empreendedor muitas vezes se questionava se precisava. É aquele método que depois, que através da assistência, da condução dos trabalhos, verificava-se que havia melhoramentos do vinho. Que o vinho, tal qual uma criança, necessita dos seus cuidados contínuos e permanentes. Senão, qualquer vinificação que se faz da uva fermentada, a tendência é ser vinagre. E tem que se evitar. Como médico, ele previne uma doença, nós temos que prevenir para que o vinho não seja alterado. Porque senão a tendência é ele ser vinagre. Na primeira turma, que aconteceu no final de 1962, a gente escolheu um industrialista que, na ocasião, era Carlos Dreher Neto. Este Carlos Dreher Neto, ele era a continuação do Carlos Dreher Filho. Hoje só sobra o Carlos Dreher, Reno Dreher. E ele tinha este estabelecimento onde atualmente a Cooperativa Aurora adquiriu, na rua Assis Brasil, que eles haviam iniciado antes na Marechal Floriano, aqui basicamente no centro da cidade. Hoje virou, tem-se aí, melhor dizendo, um aluguel de automóveis. Carlos Dreher sempre foi um industrialista de muita visão. E ele ficou muito contente quando a gente foi estender o convite para Paraninfo. Ele aceitou e foi para nós
uma visão muito grande. E depois, na segunda turma, eles escolheram um outro paraninfo na área política. Naquela ocasião, Bento Gonçalves tinha o privilégio de ter um deputado federal, que era Paulo Mincaron. E assim depois sucederam-se as demais turmas com demais paraninfos, às vezes professores e outros não, outros industriais. Mas o início foi assim, tão importante, em que Carlos Dreher instituiu uma medalha que anualmente ainda hoje entrega ao primeiro lugar do curso dos 3 anos que se destacou no seu rendimento escolar. Carlos Dreher tinha uma visão muito importante na indústria. Infelizmente, ele faleceu precocemente, ainda dentro da década antes do início da década de 70. Foi uma vida roubada, porque senão Bento Gonçalves teria continuado, quem sabe, a ter um norte de desenvolvimento um pouco diferente para mim. Muitas dessas lajes veio de Caldas, Minas Gerais, e lá existe ainda uma estação experimental, como era a estação experimental de Bento Gonçalves. E de lá, creio que, por indicação do próprio deputado federal, Paulo Mincaron, creio que ele foi indicado aqui como diretor. Ele era um exímio conservador e orientador e cuidava do patrimônio público. A tal ponto que eu posso dizer que depois do seu afastamento da escola, pelo seu jubilado, ele deixou a sua mesa de trabalho e voltou um tempo depois e viu um risco de gilete em uma das cantoneiras. Quem fez isso? Ele cuidava do patrimônio de tal forma. Nós no laboratório tínhamos que pedir licença para pegar as instrumentações analíticas para depois devolver para ele. Sim, olha, eu creio que começou no segundo ano, inclusive o primeiro candidato do Grêmio, um companheiro da escola, que depois ele se tornou a trabalhar na área política de Bento Gonçalves, que é o Carlos José Perissolo. Ele era presidente do Grêmio, depois se tornou vereador por várias vezes. Hoje ele é advogado e ainda atua na nossa cidade nesse aspecto do meio político. Ele foi e é uma liderança importante dentro do nosso município. Depois surgiram outros, de acordo com as turmas que iam se inscrevendo na escola, né? Foram tais em que, ao decorrer dos anos, cada um teve o seu papel importante e creio que sempre foi fundamental. O Grêmio Estudantil atuava com um pouquinho de força para entusiasmo dos alunos terem prosseguir essa jornada que no começo às vezes era importante, agradável, fundamental, mas não se tinha uma visão de um trabalho como hoje. As perspectivas elas são muito mais ampliadas, quer no ramo vitícola e mesmo na área da enologia. Porque com o tempo, decorrer dos tempos, eu procurei dar um papel também de atuar na área mercadológica. Não simplesmente dentro da cantina da agroindústria fazendo análise, mas como você tem que ir ao trabalho vitícola, tem que ir também no mercado. Então este lado foi importante de que quem conhece a elaboração do vinho fazer o trabalho da venda, da colocação do produto no mercado. Isso. Certo, foi em 1977 eu fui convidado para este trabalho. Em 1977 peguei uma turma de 32 alunos no terceiro ano
naquela ocasião e foi para mim uma surpresa que no final do ano eu também fui convidado para paraninfar essa turma. Então foi um grupo em que grande maioria deles trabalharam na área enológica. Eram muitos deles procedentes de filhos de pais que tinham um projeto vitícola e vinícola. Isso contribuiu muito e para mim depois foi uma continuidade dentro da escola, porque o que me deu realmente a confiabilidade e a força e o entusiasmo para esta educação foi ter trabalhado já mais do que 13 anos na agroindústria. E essa experiência ela é de cabal importância, porque a teoria, por mais que a pessoa seja nota 10, sempre será conhecimento teórico. Mas a prática nos traz inovações, nos traz questionamentos e soluções. Sobretudo, é uma forma em que traz uma força, uma habilidade muito importante. Sei que tive muitos questionamentos, sempre tive minhas posições positivas e creio que o exercício na prática foi para mim uma universidade. Existia quando o senhor começou em 77? Ela existia aqui na área da administração, só que depois foi solicitada para a agroindústria. Então, em 1975 foi iniciada e depois, em 1900 e mais adiante, não me lembro bem o ano, mas eu tenho com anotações, ela foi, deve ser 97, foi colocada no prédio da agroindústria CVE, o Colégio de Viticultura e Enologia, no bloco onde que atualmente ainda está. Lá foi feita uma reinauguração. Qual o objetivo da enoteca? Está exatamente, não são vinhos para provar, para experimentar. São amostras, primeiro, com um fim histórico. Quantas empresas desapareceram do setor vinícola? Tendo amostras lá, é um registro histórico. Segundo, serve de aspecto didático-pedagógico ao estudante ver o número de empresas que tem no mercado, nos diferentes municípios, e conhecer o design de rótulos, conhecer o número de empresas, enfim, o fechamento, às vezes é com rolha, outras não, enfim, é um visual didático importante, sobretudo na imagem do conhecimento das diferentes empresas estabelecidas. Então, jamais uma amostra que está naquele ambiente deve ser retirada. Houve cogitações e eu incentivei muito neste aspecto de que as amostras lá não têm final de ser consumido, e sim final histórico, didático, pedagógico, sobretudo um visual de todos os estados da federação em que há a preservação deste produto. Quantas empresas hoje não existem no mercado e lá se encontram nas amostras? Em 1976 ocorreu um seminário de educação, sobretudo com palestrantes vindos de outros países aqui da América Latina, e eu atuava ainda na agroindústria privada, e ali eu verifiquei, durante o desenvolvimento de uma semana desse curso, todos os que participavam, a necessidade de ter uma entidade para a atualização dos profissionais, verificando a necessidade desse nível do conhecimento que precisaria continuar além da escola. Porque existe um conceito global, se diz que
cada 10 anos que a gente, depois de ter saído da escola, tem que se atualizar. Então, o princípio foi o seguinte: eu idealizei e encarei o início da associação, da sua criação, pelo fato de uma integração do grupo para a atualização e aperfeiçoamento do grupo. Através da associação, permitiu, primeiro, fazer com que cada mês tivéssemos assim uma palestra técnica, seja no ramo vitícola ou enológico, ou de equipamentos, ou do trabalho do estudo do solo, da videira, enfim, dentro da área que o momento mais necessitava. E creio que esta semente foi plantada de tal forma positivamente, porque hoje estamos aqui praticamente em mais de 400 associados e desenvolvemos uma avaliação nacional de vinhos, onde é o trabalho de maior repercussão nacional e internacional, porque este encontro é de cerca de 950 quase pessoas, para uma avaliação aonde coloca sim o nome, a qualidade do vinho brasileiro no nosso mercado brasileiro. Há muita necessidade de continuar isto, porque infelizmente ainda hoje em pequenas comunidades no nosso estado ainda não sabem dar valor ao vinho brasileiro. Então, o que se fez o que se faz com essa associação está exatamente fazer lembrar de que hoje se atingiu um estágio de tal ordem em que o Brasil pode ter credibilidade da qualidade do seu produto no mercado. E nós, como técnicos, se faz este papel, porque se nós não desenvolvermos ao conhecimento real da nossa produção vitícola, não estaríamos fazendo jus ao papel do nosso trabalho em aperfeiçoamento da qualidade do vinho, para evitar alterações no vinho. Então, era uma atualidade em que era difícil como se comparado com hoje. Hoje, tudo em aço inoxidável, bombas, tanques, recipientes, tudo isso ajuda. E outro maior ângulo importante, não existia no início as empresas de produtos de vendas, produtos enológicos para elaboração, principalmente de leveduras. No início nós tínhamos que trabalhar com leveduras indígenas, os naturais da própria uva, ou uma empresa que outra, a Dreher importava, mas tinha que importar por ela mesma. E se tu importavas na última hora, tu não recebias para a época. Então depois essas empresas, que hoje existem umas 6 ou 7 empreendimentos que fazem essa entrega de produto enológico, isto veio uma ajuda substancial para o enólogo, para o tecnólogo. E é um fator fundamental também do melhoramento dos nossos vinhos, porque antes se fazia com todo cuidado, mas com as leveduras naturais. Hoje temos leveduras inúmeras para ter a qualidade, o estilo de produto, seja de vinhos tranquilos ou de vinhos espumantes. Então atingimos um estágio e, digamos, foi exatamente o papel preponderante da escola, porque se não tivesse elemento técnico, não teria também desenvolvido um grande número de agroindústrias para o crescimento geral do setor vinícola. E creio que também a nossa primeira turma, creio que abriu 3 frentes. Tivemos a mulher que trabalhou na área do controle estadual de análise. Teve o campo da área da agroindústria de aguardentes em São Paulo, com o álcool, e basicamente é uma área foi nova para a época. E a outra
da enologia dentro da agroindústria vinícola, no controle desde a produção e até o controle do engarrafamento. E daí é que surgiram depois a divisão do trabalho, surgiu a divisão do trabalho, isto é, departamentos, onde um controlava a qualidade, outro o engarrafamento, outro a produção. Essa divisão de trabalho não existia na agroindústria vinícola. E isto foi essencial, foi preponderante para termos um produto hoje competitivo no nosso mercado brasileiro. Em outras palavras, o papel do técnico criou uma evolução tal, fazendo com que a agroindústria repercutisse com uma qualidade que veio atrás disso aportar uma outra indústria chamada do enoturismo.